Muita gente rejeita a fubá pala-pala. Por quê? Porque a fubá pala-pala parece que é suja, parece que não é, parece que é muito dura, parece que é muito, né? Nesse caso, parece que é muito pesada. E a fubá limpa, no caso, parece ser a fubá mais aderida, mais levezinha, parece ser a fubá mais gostosa. Mas quando nós vamos entender no fundo da questão, nós vamos perceber que a fubá pala-pala ou a fubá, né, tulha é a fubá mais ideal, é a fubá mais nutritiva, é a fubá mais limpa, se termos em conta a questão da essência que a própria fubá deve trazer. A despeito da fubá limpa, você vai perceber que ela perde todos os seus componentes e vai para a moagem com somente 40% dos componentes que ela tem, que o milho tem. E por essa razão é que eu considero que a fubá limpa é suja e a fubá pala-pala ou a fubá tulha, que é considerada pesada e tem rolão e tudo mais, tem farelo, é a fubá limpa. Porque a fubá pala-pala traz consigo a essência, traz consigo todas as vitaminas, traz consigo todos os nutrientes que, né, que o milho carrega. Já a fubá limpa, ela vai para a moagem e, né, ela chega a não ter 60% do componente que o milho carrega. Por essa razão, amados irmãos, nós vamos entender que é importante, é muito importante que na nossa vida como cristão, nós não percamos a essência. Muitas das vezes, ao tentarmos fazer alguma coisa para mudarmos nós mesmos, né, a nossa vida, nós acabamos eliminando dentro de nós a essência daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Por isso, prestemos muita atenção. Você vai entender que Adão e Eva, enquanto estavam nus, estavam mais vestidos do que quando Adão e Eva pecaram e viram que eles estavam nus e, portanto, precisavam vestir. Porque o que cobria a nudez deles antes do pecado era uma glória, a glória de Deus. Mas o que vai cobrir o corpo deles depois que eles pecaram já não é a glória de Deus, é uma roupa natural, é uma roupa comum. E essa roupa comum nós só usamos e nós só precisamos quando nós estamos numa atmosfera fora da essência do poder de Deus. Então, amado, muitas das vezes é necessário que você permaneça no lugar aonde você vive, sobrevive da glória de Deus. Aleluia! Amados irmãos, portanto, nós precisamos não perder a essência. Quando nós temos a essência e passamos por uma tribulação e passamos por uma adversidade, nós vamos experimentar a glória de Deus no lugar onde a tempestade quer nos afogar. Quando nós temos a essência de Deus, quando nós temos a essência da palavra, quando nós temos a essência da glória de Deus, nós vamos experimentar o poder de Deus, nós vamos experimentar a graça de Deus, a manifestação de Deus, nós vamos experimentar em meio às tempestades, em meio aos problemas, em meio às dificuldades que nós passamos. Ora, à vista que os discípulos estavam atravessando o mar, porque Jesus disse: passemos para outra banda. E no meio do caminho, no meio, né, da passagem para a outra banda, a Bíblia vai dizer que uma tempestade veio, o vento começou a soprar, o mar se agitou e o mar agitou o barco e a água estava a entrar no barco. Os discípulos começaram a gritar: Jesus, Jesus, acorda, porque vamos morrer. Os discípulos estavam a passar por aquela tempestade e estavam a gritar porque eles não sabiam e não tinham noção que o dono do universo, aquele que comanda todas as coisas, estava no barco. Quer dizer, a essência do mundo, a essência de todas as coisas estava com eles, mas eles não conseguiam enxergar esse lado. Por essa razão, eles gritaram. Então, quero te dizer que quando você passa por um problema, se você conhece e tem a essência de Deus na tua vida, você não vai gritar, você não vai entrar em pânico,
Você não vai entrar em desespero. Por quê? Porque você sabe, entende e crê que o dono da vida, a essência de todas as coisas, está com você naquele barco. E quando Jesus acordou, a essência de todas as coisas, ele acalmou os discípulos, acalmou a tempestade, acalmou o mar. E ele disse para os discípulos: por quê? Até quando vos sofrerei eu, homens de pouca fé? Aleluia! Então, amados irmãos, é isso que nós precisamos ter em conta e precisamos não perder de vista, a essência. E quando no Apocalipse, capítulo 1, nós vamos estudar o livro do Apocalipse, você vai entender que o livro de Apocalipse foi escrito em meio a uma confusão, em meio a uma perseguição que a igreja estava sofrendo. Agora me diz alguma coisa: como em meio a uma perseguição escreveu-se um dos livros mais poderosos? O livro de Apocalipse, um dos livros mais poderosos, foi escrito em meio à perseguição. É que as coisas mais poderosas que Deus vai operar na tua vida, Deus vai agir e vai manifestar essas coisas no momento em que você passar pela maior dificuldade da tua vida. Quer dizer, as maiores adversidades da nossa vida revelam a grandeza e o poder de Deus nas nossas vidas. Porque nesses momentos que Deus se manifesta poderosamente para trazer grande livramento às nossas vidas. Portanto, não se desespere. Portanto, não perca a essência. Não perca a essência. A essência é Cristo. A essência é Jesus de Nazaré. Portanto, assim como a fuba não queira se moldar de acordo àquilo que está a cuidar, porque muita gente se molda de acordo àquilo que está a cuidar. Não tente moldar as coisas de acordo àquilo que está a cuidar, de acordo àquilo que está a bater. Não, seja cristão no modo genuíno que a palavra de Deus mostra e revela que nós devemos ser, para que você não perca a essência, para que você não tente se fazer como uma fuba limpa, se refinar, se passar por um processo, você mesmo tentar entrar na moda, fazer isso, fazer aquilo, e depois, no fim das contas, afinal, depois você descobrir que em vez de ser um crente limpo, se tornaste um crente sujo, querendo se lavar a ti mesmo. Quando Pedro quis que Jesus lhe desse banho, Jesus lhe disse: não é necessário, porque pela palavra já está livre, só preciso que te lave os pés. Aleluia! Então, louvado seja Deus, que Deus abençoe a tua vida. Se você gostou do vídeo, por favor, partilhe, deixe o teu gosto, segue os nossos canais e a nossa página e que Deus ricamente abençoe. Partilhe para que o mundo possa ouvir essa palavra, para que outros que precisam de uma palavra possam ter acesso a este conteúdo. Paz e graça, que Deus ricamente lhe possa abençoar. Amém.